Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém, Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Vou fazer mais uma vez, ainda que rapidamente, a leitura da Sagrada Escritura. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, nós temos então a seguinte escritura. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê que já estás velho, e os teus filhos já não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: atendei a voz do povo em tudo o que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. E segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também eu fiz a ti. Agora, pois, atende a voz do povo, porém adverte-os solenemente e explica qual será o direito do rei que haverá de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Ele disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregados no serviço dos seus carros, como os seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavarem seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem armas de guerra e aparelhamento dos carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará das vossas lavouras e das vossas vizinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. E tomará também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os entregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, vocês vão clamar por causa do vosso rei que haverão de escolher, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel, e mesmo assim disse: não, mas queremos ter um rei sobre nós, para que sejamos também como as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece para eles um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Estas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus. Queridos, hoje, na nossa liturgia, nós celebramos o domingo de Cristo Rei. Hoje é o último domingo do nosso calendário litúrgico. Isso porque a partir do próximo domingo, para a nossa liturgia, um novo ano se começa, um novo ciclo se inicia. Para a nossa liturgia, o ano não começa em 1º de janeiro. Na nossa liturgia, o ano começa no primeiro domingo do Advento. É no primeiro domingo do Advento que dá-se início à nossa liturgia, no nosso calendário litúrgico. E esse domingo, hoje, de Cristo Rei, o último domingo do ano do nosso calendário litúrgico, ele serve para que a gente possa refletir um pouco sobre quem está governando de verdade as nossas vidas. Quem é o rei das nossas vidas?
serve para a gente lembrar hoje, se Cristo Rei, nesse dia de Cristo Rei, será que Cristo é o Rei das nossas vidas? Nesse tempo onde as pessoas dizem adorar a Deus, será que Jesus é realmente o Rei de todas essas pessoas? Porque esse dia serve para isso, para que a gente lembre que Cristo reina, amém? Ele reina, o seu trono está estabelecido acima de todos os tronos da terra, todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus, todas as coisas estão debaixo do seu controle. O dia de hoje serve para lembrar que Cristo reina e que absolutamente nada saiu do controle dele, amém? Apesar do mundo estar um caos, o céu não está em crise não, porque lá tem um trono estabelecido e Jesus está reinando de lá. É interessante porque o livro de Juízes, que é o livro que antecede o primeiro livro de Samuel, até porque o livro de Ruth, que está aí colado, o livro de Ruth, ele se dá no tempo dos Juízes. Então, é o tempo dos Juízes que antecede o primeiro livro de Samuel. E esse livro de Juízes, ele termina com uma frase que é muito significativa para o tempo que aquele povo estava vivendo. E essa frase termina assim, o livro de Juízes termina assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou seja, cada um fazia o que lhe dava na telha, cada um fazia o que achava bom, não importando o que os outros pensassem, não importando o que as pessoas iam dizer, e muito menos, não importando o que Deus iria pensar de cada um de nós. Não existia ninguém que pudesse ser, para aquele povo, um referencial. Não existia um norte, um modelo, para que aquele povo pudesse seguir. A época em que Israel não tinha rei, foi a época de maior anarquia moral que o povo de Deus viveu durante toda a história. E a vida é assim quando não se tem um rei. A vida é assim quando não se tem um referencial de autoridade sobre a vida da gente. A gente vai fazendo e vivendo, achando e fazendo as coisas que parecem ser certas para a gente. O outro não importa, mas se eu acho certo, eu faço. Se me dá vontade, eu realizo. Na verdade, o que acontecia era que Israel se recusava a receber o próprio Deus como seu rei. Na verdade, o que acontecia aqui era que eles não aceitavam que Deus reinasse sobre eles, porque eles tinham um rei, e eles não tinham que pedir outro rei. Deus era o rei deles, amém? Nesse texto que a gente leu, o profeta Samuel, ele tenta colocar até os seus filhos na liderança do povo, quem sabe uma tentativa aí de implementar um sistema hereditário, mas o texto diz que os filhos de Samuel não andaram nos caminhos de Samuel, não andaram nos caminhos do Senhor. Era como se a história de Eli, o sacerdote, antes de Samuel, se repetisse, e a história de Eli está logo no comecinho do livro de Samuel, pois os filhos de Eli também não andaram no caminho do Senhor, no caminho do seu pai, e o povo não gosta do que está acontecendo, e eles expressam as suas preocupações diante de Samuel, e olham para Samuel e dizem assim: Samuel, você já está velho, tu já estás idoso, os teus filhos não andaram nos teus caminhos, ou seja, não vão dar continuidade ao que você fez para a gente. E como uma tentativa de solucionar aquele problema da velhice de Samuel e da falta de sucessão dos seus filhos, eles agora dizem: escolhe para nós um rei, faz alguma coisa, estabelece uma liderança para que governe sobre nós. Mas o fato é que o Senhor, o próprio Deus, precisava ser o rei de Israel. Essa é a verdade. O verdadeiro problema, queridos, daquele povo não era a ausência de um rei.
O verdadeiro problema era a ausência de obediência a Deus como um rei. Amém? E tanto Deus, como também Samuel, recebem esse pedido de estabelecer um rei com uma certa reprovação. Samuel entende o pedido como uma ofensa. Aquilo não agrada ao coração de Samuel. Mas qual o problema? Era de um rei que eles precisavam. Inúmeras passagens anteriores a essa indicavam a necessidade de um rei. Por quê? Nem Deus e nem Samuel aprovam aquilo. Por que aquilo desagrada tanto a eles? Por que aquilo é recebido por eles como uma ofensa? E eu vou dar pelo menos 3 motivos para isso. Primeiro, porque o povo estava pedindo por um rei errado. Segundo, o povo estava pedindo um rei pelos motivos errados. E terceiro, porque esse rei que eles tanto queriam não era Deus. E em primeiro lugar, eu queria que você observasse como foi feito esse pedido, como foi que eles pediram e quais foram os motivos e as motivações para que eles pedissem para eles um rei naquele tempo. E a primeira era, o povo estava pedindo um rei que Deus havia prometido, mas eles queriam um rei à semelhança das outras nações, ou seja, eles olhavam para as outras nações, eles viam as outras nações sendo governadas por rei e queriam ter aquilo para eles. Na verdade, eles queriam que Israel fosse uma nação como qualquer outra nação. Na verdade, eles não queriam mais ser quem eles eram. Eles não queriam ser Israel, eles queriam parecer com os outros. Eles queriam ser iguais às outras nações. É como se eles estivessem vivendo uma terrível crise de identidade. Eles já não sabiam mais quem eram. E se existia algo que era constantemente repetido na lei de Moisés, era a seguinte frase: sejam santos, porque eu sou santo. Originalmente, essa palavra santo significa ser separado. Amém? Ou poderíamos dizer ser diferente. Ser santo é ser diferente, é ser separado dos iguais. Amém? Ou seja, sejam santos porque eu sou santo. É como se Deus estivesse dizendo ao povo: sejam diferentes porque eu não sou igual a esse povo. Israel foi chamado para ser um povo diferente. Israel foi chamado para ser um povo igual a Deus e não igual às outras nações. Mas agora eles querem um rei para ser igual às outras nações. Eles foram chamados para ser luz para as outras nações. Eles deveriam manifestar a presença de Deus para as outras nações. Eles deveriam ser como Deus, a fim de revelar o próprio Deus para as outras nações, e não ser igual a elas. O povo de Israel deveriam ser uma nação cuja a conduta, cujo procedimento, o comportamento deles fosse regido por Deus. Não era para que eles olhassem para as outras nações, era o contrário. Eles deveriam ser vistos pelas outras nações. Mas ao invés disso, eles olham para as outras nações. Mas eles foram chamados para serem diferentes, em vez de serem iguais. Eles deveriam influenciar as outras nações e não ser influenciados por elas. Ao invés de influenciar as pessoas, o povo de Israel estava agora sendo influenciado pela cultura, pelo governo das outras nações. E eu me lembro das palavras do apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta. Pedro, ele diz:
como se ele estivesse lembrando ao povo quem eles eram. Vocês precisam lembrar quem são. E Pedro diz as seguintes palavras: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos do rei, somos filhos do sacerdote real. E parece que muitas vezes a gente tem esquecido disso. Talvez nós hoje queremos um rei para governar as nossas vidas, a fim de ser como os outros. Mas às vezes nós olhamos a vida lá fora e até desejamos ser como as pessoas aí fora. Isso eu estou falando da igreja, amém? Parece que o povo de Deus hoje em dia tem desejado ter a vida dos que não são da igreja. Tudo parece ser mais atraente, tudo parece ser mais popular, a vida do outro sempre parece ser mais confortável do que a minha, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido de uma rede social exacerbada, onde a gente está constantemente olhando a vida do outro, e achando que a nossa não presta e de que a dele é que é boa. E a gente acaba sendo influenciado por tudo isso, por estar olhando sempre o de fora, enquanto que Deus nos chamou para que a gente influencie e não seja influenciado. Queridos, como igreja do Senhor que somos, a gente deve ser luz nesse mundo de trevas, amém? A gente deve influenciar esse mundo com a palavra de Deus, amém? A gente deve ser santo como Deus, Ele é santo, amém? A gente deve ser diferente desse mundo aí fora. A gente não deve ser iguais a eles, não. Devemos ser santos. Assim como a lei de Moisés dizia àquele povo lá atrás, Deus está dizendo a você aqui hoje: sejam santos, porque eu sou santo. É Deus dizendo para você hoje: olhem para mim, que eu que sou o referencial para a vida de vocês. E não a gente está constantemente olhando para os de fora e querendo ser como eles. Mas em segundo lugar, além de querer um rei, assim como as outras nações tinham um rei, eles queriam um rei que lutasse por eles. Olha que coisa. Queremos um rei que lute as nossas batalhas. E se tem uma coisa que Deus faz, que Deus fez e que ainda vai fazer, é lutar por você as suas batalhas. Eles não somente tinham um rei que os conduzia em vitória, mas que muitas vezes já entregou a vitória pronta para o seu povo. Inúmeras vezes nós vemos na Bíblia as vitórias militares do povo de Israel, onde o povo nem sequer precisou lutar. Nós vemos na Bíblia inúmeros momentos onde Deus fez com que a vitória apenas chegasse. Eles não tiveram que levantar sequer uma espada. E Deus chegava com providência. E Deus chegava com vitória. Mas agora eles querem trocar esse rei que lutava por eles por um rei humano, por um rei terreno, por um rei falho. E isso reflete muito a incapacidade de Israel de confiar no poder de Deus para salvar o seu povo. Porque quando a gente está lutando as nossas batalhas, a gente só quer uma coisa: a gente quer ser salvo, amém? A gente quer que Deus nos livre daquilo, que Deus nos salve. O povo quer um rei que eles possam ver. O povo queria um rei que eles pudessem enxergar, tatear. Preferem um rei humano, visível, do que um rei que governe a vida deles. Mas Deus lembra a Samuel o seguinte:
Isso não é nada novo, Samuel. Assim eles já fizeram comigo. Eles não te rejeitaram. O problema não é com você. Deus está dizendo a Samuel: eles rejeitaram a mim, porque assim eles fizeram comigo desde que saíram do Egito. Olha o que Deus está lembrando aqui ao profeta nesse instante. Assim eles fizeram comigo desde o dia que saíram do Egito até hoje. Eles me deixaram e serviram a outros deuses durante todo esse caminho até chegar na terra. Assim também agora fazem contigo. Meus amados, entendam uma coisa em nome de Jesus. Embora não vejamos, embora não conseguimos muitas vezes perceber o agir de Deus na vida da gente, é Deus que está guardando a sua vida e lutando do seu lado. É Deus que está protegendo você. É Deus que está dando a você força para lutar todos os dias. E às vezes Ele faz isso sem que sequer a gente perceba, sem que sequer a gente note. Deus está guardando você. Pare e pense um pouco de quantos livramentos Deus já não deu a você durante toda a sua vida. Livramentos esses que você sequer percebeu, mas que em todo o tempo a mão do Senhor estava estendida sobre a sua vida, guardando a sua vida, protegendo você, livrando você e guardando você de todo o mal. Porque quem luta as nossas batalhas é o Senhor dos exércitos. Aquele que jamais perdeu batalha alguma, é Ele que luta por você. E em último lugar, e terceiro, Deus pede para que Samuel alerte bem esse povo e mostre o que é que um rei vai fazer na vida deles. Dos versos 9 a 11 aí do seu texto, desse capítulo 8 que a gente leu, Deus ordena que Samuel mostre exatamente o que é que um rei vai fazer com eles, para que eles entendam o que é que eles estavam pedindo. E os feitos do rei terreno que eles tanto queriam, parece que seria basicamente tomar tudo que eles tinham. Essa palavra se repete constantemente nesses versículos que eu disse. O rei, ele tomará os filhos deles como soldados, tomará as filhas como servas, tomará as melhores plantações para dar aos seus cortesãos, tomará os vossos servos, os gados, os jumentos, tudo isso para seu uso. Isso é o que um rei vai fazer. Em outras palavras, um rei terreno ia tomar deles uma alta proporção da sua renda em impostos e tomar também toda a sua família para fazê-los de servos. Eles queriam um rei assim. Em vez de servir ao Senhor Deus em liberdade, eles estavam se colocando numa condição de escravos novamente. É como se eles estivessem voltando à vida do Egito, aquela escravidão da qual eles tinham saído, da qual Deus livrou o seu povo daquela escravidão. É como se a mentalidade de escravo não saísse da cabeça deles. O Rei Supremo, o Rei Jesus, Ele não veio tomar nada de ninguém. Muito pelo contrário, Ele veio se doar. Jesus, Ele não veio tomar nada de ninguém, Ele veio se entregar, e Ele se entregou por inteiro, por amor a mim e a você. A Bíblia nos mostra, e Jesus diz isso, sendo Ele o Rei das nossas vidas. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Rei Jesus, Ele não veio tomar de você qualquer coisa que seja. Ele não veio tomar sua liberdade. Ele não veio tomar algo que você tenha, que você possua. Ele não veio tomar o seu tempo. Ele não veio tomar nada de você.
e nem de alguma maneira subtrair algo que você tenha, não. Pelo contrário, Ele veio libertar você, porque nós só seremos livres se o Filho do Homem nos libertar, amém? Essa é a verdadeira liberdade. E para que a gente possa pensar um pouco agora, nesse domingo de Cristo Rei, que rei você tem escolhido para a sua vida? Não é mais tempo de fazer o que a gente acha que parece certo. É tempo de fazer o que Deus diz que é certo. Não é tempo de fazer aquilo que eu acho. Não é tempo de fazer aquilo que eu penso. É tempo de fazer o que Deus pensa e aquilo que Ele tem para a minha vida. Porque é tempo de deixar Jesus reinar. É tempo de deixar Jesus nos governar. Nós devemos escolher um rei para as nossas vidas. Um rei que seja capaz de tornar a minha vida diferente, porque eu já não quero ser igual. Capaz de nos tornar mais santos. Escolher um rei para a minha vida capaz de me tornar mais parecido com Ele. Um rei que esteja pronto e seja capaz de forjar o meu caráter de uma maneira tal que a cada dia que passa eu pareça mais com Ele. E só Jesus pode fazer isso. Ele é o único rei de todo o universo que pode fazer isso na sua vida. Devemos escolher um rei que lute as nossas batalhas, e Deus faz isso sem sequer que você perceba. Só existe um rei que luta verdadeiramente por você, o nome dele é Jesus. Devemos escolher um rei que se doa e não um rei que venha tirar algo de nós. Devemos escolher um rei que se entregou, que se doou, não alguém que tira, que suga, que subtraia, não. Devemos escolher um rei que se entrega. E foi isso que Jesus fez. Só Jesus se doou por você. Só Jesus se entregou por você. E Ele se entregou por completo. Jesus está aqui hoje para se colocar na sua vida, para entrar no seu coração, para reinar sobre você, para ser o rei da sua vida, para fazer você mais parecido com Ele, para guardar a sua vida e para se entregar por você. E que a gente possa sair daqui hoje e encerrar esse ano litúrgico hoje dessa maneira, entendendo que Jesus é Rei, entendendo que Jesus caminha conosco, nos guarda, nos protege, nos faz mais santos e se entrega por nós. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eleva o teu coração a esse Rei que está aqui hoje, reinando sobre as nossas vidas, guardando a sua vida, protegendo você, livrando você de todo mal. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja hoje entenda, Senhor Deus, que não exista nada nessa vida que possa governar-nos melhor do que o Senhor. Que a tua igreja hoje entenda, Senhor Deus, que nós não poderíamos ter em nossas vidas um rei melhor do que o Senhor. Alguém que nos governe de uma maneira tão cuidadosa, tão carinhosa, tão protetiva, tão esplendorosa. Portanto, vem nesta manhã, Senhor, e desperta a tua igreja para isso, de que eles não precisam mais procurar um rei terreno, que eles não precisam procurar um governante, mas eles precisam ter um só que governe, e o nome dele é o teu Filho, Senhor Deus, o nome dele é Jesus. Vem nos convencer dessa vontade, que o teu amado
E Santo Espírito, Senhor, venha nos convencer dessa verdade. É assim que nós choramos, no nome santo do nosso Rei Jesus. Amém. Amém, Senhor.